O outro tema que cai bastante na OAB em segunda fase está relacionado à jornada de trabalho. Jornada, eu tenho que ter muito cuidado para não ficar afoito. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês daquele simulado que eu coloquei que a pessoa trabalhava no gelado, acho que era da Paola, que tinha jornada diferente, intervalo de recuperação térmica, adicional de salubridade. Não se empolguem. Uma jornada pode ter toda sorte de problema numa redação pequena. Então, não caiam em esparrela. Tenham calma. A primeira coisa que eu tenho que me perguntar quando eu falar de jornada do empregado é qual é a função. Porque a função vai definir que jornada ele deveria ter. Então, eu já tenho que olhar para dizer qual é a função do cara. Identificada a função, eu vou buscar no índice da ACLT para ver se ele não tem uma lei especial. E se ele tiver essa lei especial, eu vou ler esta lei especial para ver se ele não tem uma jornada especial. Existem jornadas especiais também na CLT, artigo 224 a 350. Então, fundamentalmente, eu tenho que pensar qual é a função. Verifiquei a função do caboclo, aí sim eu vou olhar lá na lei o que ele deveria fazer e na prova o que ele efetivamente fez. Isso eu estou só procurando saber qual é o limite diário e o semanal. O problema é que uma jornada não é feita só de limite diário e semanal. Além disso, eu tenho que me preocupar com os intervalos. Então, eu vou ter que me perguntar, espera aí, qual é o limite diário dele? Tantas horas por dia. Semanal, tantas. Quanto ele fazia? Se deu errado, já tem hora extra por excesso diário e semanal. Depois eu vou me perguntar como é que estava o domingo e o feriado desse caboclo. Porque se ele tiver trabalhos aos domingos e os feriados, ele tem que ter hora extra com 100%. Depois eu tenho que me preocupar de saber se esse caboclo não trabalhava à noite. Porque se em algum momento ele trabalhasse à noite, cuidado que quem trabalha à noite, ainda que em horário misto, parágrafo 4º do artigo 73, tem direito à redução da hora e ao adicional noturno. Artigo 73, artigo 71, cai tudo. Caput e todos os respectivos parágrafos. Cai tudo. 51 minutos e 22 segundos, a redução da hora, o adicional mínimo de 20%. Eu tenho que ter cuidado tanto com o artigo 71 quanto com o artigo 73. E cai tudo, tudo. Então, ele tem que estar grifadinho, bonitinho, o que é do caput importante e o que é de cada um dos parágrafos importantes também. Lembrando que o 73, o parágrafo 5º do 73, que fala de adicional noturno, combina o parágrafo 5º com o inciso 2º da súmula 60. Os outros parágrafos combinam com o inciso 1º da súmula 60. Tá? Depois que eu verifiquei se ele trabalhava à noite ou não, é importante que eu olhe como é que está o intervalo intrajornada. E aí, como eu já sei quantas horas ele tinha que trabalhar por dia, se era 4, se era 5, se era 6, se era 7, se era 8, eu vou saber se ele tinha direito a intervalo intrajornada ou se ele não tinha. Se ele tinha direito, ou serão 15 minutos para a jornada acima de 4 e abaixo até 6, ou serão mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas para a jornada acima de 6 horas. Esse intervalo, que é do artigo 71, ele cai de N formas. N formas. Primeiro, os limites de intervalo. 15 minutos ou mínimo de 1 hora até 2 horas. Segundo, norma coletiva não pode reduzir isso. Terceiro, Ministério do Trabalho pode reduzir se inspecionar o local e não tiver hora extra nesse local. Quarto, se o intervalo não for concedido, gera hora extra pela totalidade. Quinto, se o intervalo era concedido, mas o cara só gozava um pedaço dele, gera hora extra pela totalidade. Sexto, se o intervalo era fracionado, só vale para motorista e maquinista de trem.
Tá? Fração motorista e maquinista de trem, e essa fração tem que ser norma coletiva, não pode ser na primeira hora, não pode ser na última hora. Então, se era fracionado para qualquer outra galera, vai gerar hora extra pelo total. Tá? Essa questão, por exemplo, ainda não caiu na OAB. Colocando uma fração para uma outra atividade que não seja motorista ou maquinista de trem, ou ferroviário. 7º, se o cara tinha que trabalhar 6 horas por dia e trabalhou 8 horas, ele vai ter direito a 3 horas extras, 2 pelo excesso e 1 hora de intervalo. 8º, todas essas regras são aplicadas ao rural. Todas essas regras o rural também tem. Sendo que, no caso do rural, se for a extra de intervalo e for noturna a hora extra dele, o percentual é maior. Né? Eu tenho 25%. E lá no rural, eu não tenho a redução da hora de trabalho. Eu só tenho 25%, um percentual maior, mas não tenho 52 minutos e 30 segundos. Rural, lei do rural. Doméstico, lei do doméstico. Não se esqueçam disso. Doméstico, parágrafo único da Constituição Federal e lei do doméstico. Rural, parágrafo único do artigo 7º. Rural, artigo 7º e lei do rural. Na própria lei do rural, ela diz, aplica o artigo tal da CLT, ela permite a aplicação da CLT. Na do doméstico, não. Porque a própria CLT diz que ela não se aplica ao doméstico, que é o artigo 7º, letra A, a linha A da CLT. Tá? Doméstico, já falei. Não interessa o que o caboclo faz. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser economista. Eu até brinco, eu gostaria de ter uma economista administrando a minha casa, para ela poder dizer quantas pessoas vão comer tantos grãos de arroz. Não é peso, porque economista é assim, não tem desperdício. Esquarteja um dente de alho em 700 pedaços. Para esse tanto de grãos de arroz vai ser uma fração de pedaço, porque não há desperdício. E vai comer só aquilo. Mas beleza, o teu gasto com o mercado com certeza seria infinitamente menor. Vai lavar roupa, põe uma peça de roupa na máquina? Jamais. Tem que completar a carga da máquina, porque a mesma quantidade de sabão que lava uma peça, lava 40 peças. Então, era assim um economista em casa. Atrás da empregada, só dizendo isso, não faça isso, tal. Vai limpar 1/10 da tampa do produto diluído em de água. Então, eu posso ter um economista empregado doméstico, eu posso ter um médico empregado doméstico, eu posso ter um administrador empregado, eu posso ter um administrador, por exemplo, o cara é formado pela GV. Trabalha em banco? Não, trabalha na casa de um milionário. Só que a casa funciona milimetricamente bem. E ele vai ser o quê? Empregado doméstico. Tá? Então, não tem isso. Rural também é a mesma coisa, só que o rural, ele não trabalha necessariamente no mato. Ele pode trabalhar na cidade. O empregado rural, isso é interessantíssimo para cair. Se ele trabalha na cidade, a gente diz que ele é empregado de prédio rústico. Esse nome é cruel. Seria atividade rural em plena zona urbana. E, evidentemente, que uma pessoa trabalhando na Avenida Paulista não está laçando boi e nem plantando nada no chão. Nem tem chão mais na Avenida Paulista. Mal tem um canteiro. Imagina a pessoa plantando lá um tomate naquele canteiro da Avenida Paulista. O tomate ia ser altamente energizado de tudo que não presta, da fumaça dos carros, de tudo. Então, a pessoa ia comer e ia se matar junto. Enfim, não rola de ter plantação na Paulista, mas rola de ter empregado rural na Paulista. E o que ele faz? É contador, é economista, não interessa. Se ele trabalha na atividade primária, agricultura ou pecuária, ele é empregado rural. E como ele não trabalha no meio do mato, ele é empregado rural de prédio rústico. Ele pode, inclusive, ser um empregado telemático. Como assim? Eu posso administrar uma fazenda imensa só por satélite. Que nesse Google que a gente vê hoje, que tu vê a pessoa lá num bar. Ah, vou olhar o bar, olha o parente ali no bar que disse que estava trabalhando. Tu vê a pessoa lá. Hoje em dia não tem, cara, não tem mais como ninguém ser ninja. Porque você vai, aproxima, o satélite encontra todo mundo.
Você quer saber se eu fiquei impressionada como determinada pessoa sabia que outra estava sempre no bar. É simples. Você vai no satélite, amplia, lá naquela mesa que você vê a pessoa sentada. Então, isso também pode acontecer para a administração de uma fazenda. E esse cara, com certeza, não laça boi. Ele desenvolve esse tipo de trabalho. Ok? Então, vamos lá.